mesmo que seja só um detalhezinho, não vale a nota inteira da tua redação, não faz. Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Tu tá assistindo ao terceiro vídeo do A Nota Que É Mil e hoje a gente vai aprender como zerar a redação. Eu sei, parece inalcançável, é o sonho de muita gente, mas eu juro que não é difícil, vem comigo aprender. É ironia, tá? Hoje a gente vai falar sobre o que não fazer em hipótese nenhuma na tua redação. Se tu fizer, tu pode tirar 0. A cartilha de redação do Enem apresenta 10 jeitos de tirar 0 e eu vou te falar um pouco sobre cada um deles, pra que tu evite, óbvio. Primeiro, fuga total ao tema. De todos os jeitos de zerar a redação, é o que mais acontece. Isso é quando nem o tema proposto e nem o assunto mais amplo são desenvolvidos, e é bem diferente de tangenciar o tema, que é só chegar perto. Óbvio, o nome já diz, né? Fuga total, então passou muito longe. Tipo, no Enem 2018, aquele sobre manipulação de dados do usuário na internet, fugiram do tema as pessoas que falaram sobre tecnologia, mídia, mas nem citaram a internet. Então, mais ou menos assim, segue esse quadrinho que é do manual de correção dos corretores, obviamente. Tema é quando o texto aborda de forma completa os elementos principais da frase temática. Então, você falou do tema, você entendeu, enfim, fez 100% certo. E quando você fala do assunto, é que você aborda de forma incompleta os elementos principais da frase temática. Então, você tangencia, beleza? Então, quando você tangencia, você fala do assunto, mas não fala do tema. Calma. Vamos lá. Vamos para o assunto da vida real para ver se fica mais claro. Imagina que eu te pergunto sobre o aumento do dólar, aí tu me responde falando sobre o aumento do euro. Tu tá falando sobre o assunto geral, que era economia, mas não é sobre o que eu te perguntei, que era o dólar. Tu te fez de doido para responder sem responder. Sei lá, vai que tu sabia mais sobre euro do que dólar e aí, enfim. Nesse caso, tu tá tangenciando o tema, tu passou perto, mas não é o que eu queria. Agora, imagina que além disso, logo em seguida tu começa a falar sobre a final da Libertadores. Tu já não tá mais falando do assunto inicial, que era economia, e tá obviamente querendo fugir do tema que eu tinha proposto, sacou? Vamos tentar trazer então para um exemplo de redação. No Enem de 2016, o tema foi Meios para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aí, digamos que na tua redação, tu fala sobre as religiões. Tu fala sobre o hinduísmo, sobre o cristianismo, sobre o budismo, explica cada uma delas, explica a tua visão sobre cada uma delas. Mas tu não fala sobre a violência, a intolerância que existe contra cada uma e nem explica meios, sugere meios de combater essa violência. Ou seja, tu só pegou uma parte do tema. O tema era meios para combater a intolerância. Aí tu só pegou a religiosa no Brasil e saiu correndo. Entendeu? Isso é tangenciar. Tu tá falando do assunto mais amplo, que é religião, mas tu não falou nem sobre a intolerância, nem sobre combater. Como eu não sou corretora, nunca fui professora nem nada, eu não sei dizer de maneira mais técnica. Porém, imagina que tu fala também sobre intolerância religiosa, mas não dá os meios para combater. Entendeu? Eu também suponho que aí tu não estaria indo pelo caminho certo. De modo geral, não é problema a gente ter uma ideia mais concreta por aqui, porque o que a gente quer é que tu saiba o que não fazer. Então, quando tu lê a proposta, tenta pegar todas as palavras-chave, entendeu? Todas as nuances do que ele tá te mandando falar. Mas enfim, não se preocupa com isso, que mais adiante, em outro vídeo dessa série, a gente vai falar sobre como compreender corretamente a proposta de redação e evitar esse erro, tá bom? Também é importante eu te dizer que não adianta tu sugerir o tema no título sem explicitar ele no resto do texto, sem, enfim, deixar claro que tu tá falando sobre ele no resto do texto, porque como eu falei nesse vídeo aqui, o título não conta pra avaliação em nenhuma das competências, entendeu? Ou seja, é como se tu nem tivesse falado do tema. Saca só esse print do Manual dos Corretores. O título nunca será considerado para avaliação de qualquer uma das competências. E mais uma coisa, algumas vezes a fuga total ao tema acontece porque confundem a frase de segurança, aquela que fica na capa do caderno de questões, com a proposta. Então vale lembrar, a proposta de redação não é essa página. Ela é uma parecida com essa e fica no meio da prova, no meio do caderno, entre as provas de linguagens e humanas, ok? Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Nesse vídeo aqui eu já expliquei o que é um texto dissertativo argumentativo, mas relembrando, tu basicamente tem que opinar sobre um tema, explicar a tua posição com argumentos e fazer isso na estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, não chega lá fazendo uma narração, uma oração, uma listinha, um poema, entendeu? Uma história, uma narração, tu até pode usar para argumentar, mas não pode ser a maior parte do texto e, óbvio, o texto todo não pode ser só isso. Então, importantíssimo, galera, se tu fugir ao tema e desobedecer essa estrutura, a tua redação não vai ser avaliada em nenhuma das competências. Extensão total de até 7 linhas. Nesse caso, tua redação nem chega até o professor. Quando a folha de redação tem 7 linhas ou menos ocupadas, o texto é considerado insuficiente. E convenhamos, de fato, não dá para tu fazer uma introdução, desenvolvimento e conclusão em 7 linhas e defender bem posições sobre um tema
político, social. Mas enfim, se tu realmente quer fazer uma mini redação, faz pelo menos 8 linhas pra ela ser avaliada, tá? Eu continuo dizendo, eu não recomendo isso, que não dá pra fazer uma redação de muita qualidade em tão pouco espaço assim. Cópia integral de textos da prova de redação e ou do caderno de questões. Acontece de tu ler os textos motivadores ou cadernos de questões e achar uns dados massa que encaixam com a tua redação, mas assim, se tu quer fazer isso, o melhor aqui é parafrasear, ou seja, falar com as tuas próprias palavras. Por quê? Trechos que apresentarem sequência longa de palavras, 3 palavras ou mais, idênticas às dos textos, mesmo se mudar a ordem, tipo, tirar algumas palavras, enfim, serão considerados cópia. Ou seja, de novo, galera, falar a mesma coisa, só que de outro jeito. Um exemplo aqui também no Manual dos Corretores é Enem de 2018. Tinha o texto motivador, esse aqui, texto 3, sobre a utilização da internet. E aí, uma pessoa parafraseou e outra pessoa copiou. Mais uma vez, aqui a gente tá falando de coisas que podem te fazer zerar a redação, tirar 0. Então, isso é muito sério. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Impropério, gente, é xingamento, ofensa e tal. Eu sei que o Enem pode cansar, pode te dar raiva, mas não xinga nele, não fica fazendo desenho na folha de redação, entendeu? Tem bastante espaço no caderno de questões pra fazer isso, pra escrever um desabafo. Embora eu recomende que tu continue só com teu xingamento mental. Mas é porque o caderno de questões ninguém vai pegar pra corrigir. Pode ser que tu não possa levar pra casa, mas ele não vai ser usado pra correção de nada. Mas a folha de redação, amado, ela é escaneada e mandada pro professor, então não faz. Mesmo que seja só pra deixar um título bonitinho, resiste, porque pode te render um 0. Números ou sinais gráficos fora do texto e sem função clara. Isso não se aplica a usar números em dados que se envolvam com a tua argumentação ao longo do texto. É tipo, eu terminei a última frase da redação e aí resolvi colocar 1999 no cantinho ali do lado em homenagem ao ano em que eu nasci. Tipo, não tem nenhuma relação com o meu texto, nenhuma função ali, não tem nenhuma ligação, nada, entendeu? Então, qualquer que seja a tua motivação, não faz isso. E vale lembrar, não só números, mas sinais gráficos também. Então, digamos que tu quer fazer, sei lá, no final, aquele coraçãozinho porque tu quer mandar amor pro corretor, assim, sei lá, aquele Vzinho de lado e o 3. Mas é um sinal gráfico e um número sem ligação com a tua redação, então pode te dar um 0, beleza? Mesmo que seja só um detalhezinho. Não vale a nota inteira da tua redação, não vai. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Pra fazer isso, tu precisa colocar de propósito, do nada, sem nenhuma ligação com o texto ou com a tua argumentação, uma parte que não tem nada a ver ou que deboche do Enem, e de preferência separado do texto. É basicamente isso que o nome diz. Isso é usar alguma coisa que não tem nem sentido estar ali, entendeu? Tem que ser colocado de propósito, deliberadamente, porque não ajuda na tua argumentação, não ajuda a convencer. Alguns exemplos são bilhetes pra banca, tipo PS, ignore minha letra, não faça isso. Mensagens políticas ou de protesto, orações, trechos de músicas, etc. Essas coisas, por si mesmas, não são problemáticas, não tem problema usar. Só que o problema é quando você usa sem nenhuma ligação com a sua argumentação, entendeu? Ou seja, tu quer usar um trecho de música famosa, tu quer usar, sei lá, a oração do Pai Nosso, porque vai te ajudar na argumentação, tu pode, mas articula bem as coisas, porque se for, enfim, separado do texto, nada a ver, tu vai zerar a redação. Mais uma vez, tu não faz ideia de como é a estrutura de uma redação, de como incluir os argumentos, como articular as coisas, não te desespera, porque daqui pra frente a gente ainda vai ver bastante coisa e vai chegar na parte prática do desenvolvimento e argumentação. Anota que é 1000. Assinatura, nome, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante. Galera, a folha de redação tem um espaço apropriado para tu assinar, só que ele é fora do espaço da redação, entendeu? Isso tem que ser assim para que a redação seja corrigida da maneira mais imparcial possível. Imagina se, por algum acaso, eu assino minha redação lá e aí vai para um professor que me conhece. Ele pode me favorecer, sacou? Então, mesmo que no final tu tenha, assim, muito orgulho da obra-prima que tu escreveu, não te empolga e assina no lugar errado. Não pode nada. Não pode nome, não pode inicial, não pode rubrica, daquela doida assim que não dá nem para saber quem fez. Não pode. Então, lembrando, tu assina só aqui. Tá? Texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. A redação tem que ser em português, ok? Como eu falei nesse vídeo aqui, a redação é uma língua exigente, mas não é bilíngue. Pode parecer uma regra muito estranha, mas já aconteceu uma vez de uma pessoa fazer uma redação completamente em espanhol, talvez fosse um imigrante. Mesmo que ele fale completamente do tema, tipo, direitinho, argumente e tal,
ele vai ser zerado. Quer dizer, a redação dele vai ser zerada. E detalhe, predominante significa que tu tem 7 linhas ou menos de língua portuguesa no teu texto. Não significa que tu não pode usar uma letra de música ou de algum livro, whatever, uma coisa em inglês. Nossa, paguei de bilíngue agora. Enfim, que tu não pode usar expressões estrangeiras para argumentar aqui e ali. E folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Então não se confunde. A folha de redação oficial é essa e a folha de rascunho é essa. Aquela que fica atrás do caderno de questões. É só lembrar que a gente pode levar o caderno de questões para casa. Se fosse assim, não ia ter como corrigir a nossa redação. Então, hoje a gente viu que existem 10 maneiras de zerar a tua redação. A que mais acontece é a fuga total ao tema, que é quando tu nem fala do que ele pede e nem do assunto mais amplo, e outros detalhes das outras maneiras, mas que eu não vou repetir porque, enfim, são 10. No próximo vídeo a gente vai entrar nas competências, começando pela competência 1 e falando dos erros mais comuns nela, ok? Beijo, tchau!